ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. O Presença Amiga vai falar sobre gestão da Casa Espírita através dos trabalhadores do movimento espírita. Hoje a gente tem conosco o Marco Juver. O Marco Juver é trabalhador do Centro Espírita Aristide Silva, é colaborador do 13º Seu e também do CERJ. Bem-vindo, Marcos! Opa, obrigado pela oportunidade, Henrique. É um prazer estar contigo e com toda essa família, né, da Presença Amiga que nos acompanha sempre. Obrigado pelo convite. E você é colega nosso de trabalho, está Sim. em casa. Mas vamos começar, Marcos. Qual é o projeto atual da área de ações estratégicas do CERJ? Qual é o projeto atual? O que Olha, você está trabalhando? sim. Olha, atualmente nós estamos no meio de um curso que nós iniciamos no início do semestre, né, sobre a escola de líderes, né, capacitando, né, os gestores da Casa Espírita. Essa capacitação, com certeza, continuará no ano que vem, né? Nós estamos agora exatamente da metade para frente, mas é um modelo de gestão, né, que nós estamos apresentando, um modelo de gestão mais eficiente para a perpetuação das casas espíritas e para que os gestores, né, para que os colaboradores de uma casa espírita possam também estar antevendo o que tem de novo, né, para a gerência de uma casa espírita, para uma boa administração firme, uma boa liderança, sempre com Jesus. Esse é o nosso objetivo maior, não é, Henrique? Sempre liderar com Jesus. Essa é a nossa proposta, né? O modelo de gestão da Casa Espírita, ela inclui assim, conflitos, porque, bom, na Casa Espírita acho que a gente não tem assim, milindres, não tem problema, todo mundo se dá muito bem. Então, olha, seria você já seria entendeu, ideal. né? Eu entendi a tua pegadinha aí. Seria ideal que assim fosse, né? Mas você vai dizer, poxa, mas vocês são espíritas, nós somos espíritas. Olha, nós somos, dentro da Casa Espírita, o que somos lá fora. Então, trazemos as nossas dificuldades também, as nossas limitações, né? Os nossos problemas, os nossos conflitos, né? Então, isso tudo que acontece no ambiente de trabalho, na fila de um supermercado, na fila do banco, pode acontecer também dentro de uma casa espírita. Por isso, a preocupação da ARAI, né, estar atenta nessa... procurando orientar, né, os dirigentes das casas espíritas em relação a isso. E não é só saber administrar conflitos, né, que aqui no nosso trabalho, aqui na nossa tarefa, né, nós chamamos de gestão de conflitos nas casas espíritas ou nas instituições espíritas. Mas nós trabalhamos também, além dessa liderança servidora, que nós acabamos de falar agora, também trabalhamos com gestão de pessoas na casa espírita, né? Gestão participativa, planejamento estratégico, Henrique, coisa que você vai dizer, poxa, mas isso aí não é do mundo empresarial. Não, a gente trabalha também, traz essa ideia para dentro da casa espírita, para fomentar novas ferramentas para que essa casa possa se perpetuar, principalmente após uma pandemia como essa, né? Sim. Marco, eu não quero fugir do assunto do conflito, né, da gestão de conflitos, que é importantíssimo dentro de uma casa espírita, mas nós conversamos há algum tempo com o Mauro Medeiros Sim, sobre nosso também companheiro. gestão na Sim. casa Uhum. espírita, como nós estamos abordando, e falamos exatamente sobre isso. Ah, mas olha só, gestão não é coisa de empresa, centro espírita é empresa. Né? Eu gostaria que você desse um reforço ao que o Mauro também comentou, da importância, né, da gestão da casa espírita. E que a casa espírita não se exime de ter uma organização, não é isso? Sim, e Joana de Ângeles confirma isso, né? Quando ela diz que as instituições espíritas estão ao lado de Jesus numa empresa de Jesus, entre aspas, né? Configurando essa corporação, né, cristã
né? E se está dando certo lá fora, Henrique, a gente pode trazer também para a casa espírita. Eu me lembro, Henrique, há muito tempo, quando era ainda jovem da Mocidade Espírita, do Eurípides Barçanufo, onde eu iniciei a minha trajetória como estudante, trabalhador da doutrina. Fiquei 42 anos na casa de Eurípides e depois me transferi aqui para Teresópolis, né? No 13º Seu, onde estou atuando aqui no SEAS. Mas eu me lembro muito bem que eu visitava muito o Altivo. Você deve lembrar do nosso querido Altivo Panfiro, né? Lá do Leon Denis. E o Altivo já tinha essas ideias, já colocar jovens, olha só a visão dele, né? Trazer o jovem para participar dentro da casa espírita, trazendo essas ideias administrativas que a gente já conhecia no mundo corporativo, nessa visão de 360 graus, né? Administração de 360 graus. Então, meu amigo, isso aí não é coisa nova. O Altivo já, com a sua mediunidade, com a sua intuição maravilhosa, já trouxe isso, já na época, lá na década de 80, isso, lá no Leon Denis. E sobre os conflitos, a gente pode, com maior tranquilidade, dizer para você que a gente se preocupa muito com isso. Os melindres que existem na casa espírita, né? E esses conflitos, às vezes, acontecem até por intuição negativa dos nossos irmãozinhos infelizes que não querem a continuidade da doutrina espírita. Então, uma pessoa entra em conflito com a outra, porque para haver conflito basta ter duas pessoas, né? Para haver um conflito. Apesar que um dia eu conversei contigo... E não necessariamente encarnadas. É verdade. E é o que mais tem, desencarnado com a gente aqui. Então, se a gente não tomar cuidado, meu irmão, a gente vai cair nas armadilhas que eles estão montando, porque o que eles desejam hoje é que o Brasil não seja coração do mundo, pátria do Evangelho. E eles estão temendo o crescimento do movimento espírita. E, para isso, nós temos que ter estratégias, né, ferramentas, né, para que possamos capacitar os nossos gestores. Você viu aí no leque de opções que eu te dei, no portfólio aqui da ARAI, nós falamos de gestão de pessoas. Poxa, mas tem faculdades que trabalham com isso. Eu dou aula disso na faculdade, né? Então, a gente só vai adaptar a nossa realidade dentro de uma instituição espírita, que não é muito diferente, Henrique. Pode ser aplicado. Você falou que você tem uma especialização, você dá aula em faculdade, e isso aí pode, assim, constranger algumas pessoas, e a pessoa pensar assim, puxa vida, mas eu não tenho preparação para isso, como é que eu vou gestar na casa espírita? Eu não sou administrador, eu não sou agente, não fiz nenhuma especialização em relação de pessoas, como é que eu faço isso? Não há necessariamente uma necessidade de você ser um administrador, né? Um gestor profissional, não. Tanto que eu conheci esse projeto da ARAI em 2018, quando eu estava na Casa Espírita, se não me engano, lá na Marechal Rondon, SEASA. Eu fui fazer uma visita, porque eu gostei do tema, né? Mesmo sendo professor, eu percebi que muitos presidentes, gestores, né, pessoal que fazia parte de colegiados, né, da Casa Espírita, estavam frequentando um cursinho lá no SEASA, que a nossa querida Ângela Delu e o nosso Mauro estavam dando. A Casa Espírita era a SEASA, era Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Fica lá no Riachuelo. É uma transversal com a Marechal Rondon. Aí eu fui lá, vou ver o que esses caras estão falando de administração na Casa Espírita. Eu lembrei logo do Altivo e fui lá. Quando eu cheguei lá, me identifiquei com o projeto. O único que era profissional da área era eu e mais um outro, acho que o Mauro também é dessa área também. A maioria lá, 95%, não são profissionais da área e aceitaram, entenderam perfeitamente. E aí eu fui abduzido pela nossa Ângela, né, que é a nossa comandante. Então, hoje eu digo que é a Ângela e seus 12 apóstolos, literalmente. São 12 colaboradores, porque a ARAI é uma área assim que podemos abrir o leque de pessoas com profissões diferentes, com habilidades diferentes, com expertise diferente, porque a ARAI trabalha em várias áreas, né? Inclusive mantendo a memória espírita, né? Além da a atividade da preservação da memória espírita. Então, e aí nós estamos passando aqui, gente, as letrinhas estão correndo aqui embaixo,
Vocês podem Opa, visitar até o site do CERJ e lá na área de ações estratégicas vocês vão ter um leque de exato. opções, desde as oficinas de que o Marcos está falando aqui, que estão se realizando agora, neste momento, a gente está gravando o programa em setembro, esse programa vai ao ar em outubro, e em setembro você pode procurar os filmes, não, como é que chama o Júnior? Salas de conversa, né? As salas de conversa dentro do site, e você vai ter ali, ó, todas essas instruções, e que você não precisa ser profissional para ser um líder servidor. Fala sobre liderança servidora, o Marcos Júnior, que isso é muito Então, importante até para resolução de conflitos, não é? claro, e principalmente para isso. Eu até convido o pessoal que está assistindo a gente, já que você passou as letrinhas aí, o nosso tempo é curto, né? Para que depois do programa, ou agendar aí no seu cronograma, né, de vida, né? Para dar uma visita lá no site da Arai, porque vocês vão encontrar essas salas de conversa, ou rodas de conversa também, né? Pode ser o termo, né? Quando eu e vários companheiros estamos promovendo alguns vídeos aula, bem rapidinho, coisa assim de 10 minutos, 12 minutos, que vocês vão ter, são vários vídeos, e vocês vão ter uma ideia do que é trabalhar nessa liderança servidora, né? Ajudando a capacitar. O nosso objetivo é esse: capacitar o gestor da casa espírita para administrar a casa com o que tem de melhor, o que a gente pode oferecer de melhor em ciência da administração. Mas eu sou voluntário, eu gostaria de trabalhar com o meu coração. Claro, isso é importantíssimo, Henrique, mas você é aliado, né, a um conhecimento científico, e a nossa doutrina não deixa de lado a ciência, né? Poderemos fomentar esse trabalho, qualificar de uma maneira muito melhor do que a gente está fazendo hoje, né? Juntamente com os nossos colaboradores da Casa Espírita, né? Não, e para aqueles, então, já conversou que o conhecimento científico ele é adquirido sem maiores problemas, e a experiência, Marcos, com pessoas, então, que não têm faculdade, que não têm essa preparação toda de especialização, de conseguir ter esses princípios e entender bem todos os cursos e tocar em frente o seu centro espírita? Sim, sim, até porque o Mauro, né, juntamente com a Ângela, né, e com todos nós aqui da Arai, a gente promove esses treinamentos de uma forma muito didática, né? Então, qualquer um pode entender as ferramentas que nós usamos, são ferramentas que se usam nas organizações, né? Recentemente, nesse curso que a gente está dando de escola de líderes, nós apresentamos 5 ferramentas, né? E pedimos que eles fizessem os exercícios com a realidade de uma casa espírita. Porque tem isso também, né, Henrique? Cada casa espírita é uma casa diferente da outra, né? Então, a gente tem que respeitar também Então, tem essa essas sensibilidade dificuldades. Ainda também. tem isso, exatamente. Não tem uma receita de bolo, entendeu? Não tem. Cada casa é um caso à parte, com suas dificuldades. O problema que você encontra na sua casa não é o que eu tenho aqui na Serra, né? Aqui no 13º, aqui em Teresópolis. São diferentes, né? As pessoas que frequentam são pessoas diferentes, né? Os colaboradores têm uma cabeça diferente. Daí, então, a habilidade, o jogo de cintura do gestor, né? Ele tem que estar atento a isso, porque os milímetros vão acontecer. Os milímetros vão acontecer, porque é aquilo que nós já falamos. Eu vou levar para a casa espírita o que eu sou lá fora. O fato de eu ser espírita não vai mudar a forma de pensar. Deveria, né? Tem todo o material de Emmanuel, né? De André Luiz, para isso. Mas ainda somos homens imperfeitos e trazemos algumas vaidades, orgulhos, né? Dentro daquele homem velho que leva para dentro da casa espírita também. Então, nós temos que ter essa sapiência, né, em administrar essas dificuldades. Quer dizer, esses vídeos, então, que estão lá, né, à disposição de todos, tem instruções para que todos os centros espíritas, qualquer um, de qualquer região, possa assistir, possa ali aprender e, principalmente, tirar dúvida, porque aí pode entrar em contato com a Arai, não pode, Marcos? Pode. E convidar também para o próximo ano
porque esse curso de liderança que a gente está dando, de Escola de Líderes, estamos com 45 gestores, de vários seus, né? De vários seus do Rio de Janeiro. Então, eu convido vocês a ficarem atentos para os convites que serão passados por aqui pela ARAI, né, pelo teu programa, né, e pela rádio também. Nós vamos usar também a ferramenta da rádio para levar a divulgação de novos treinamentos, porque, repito, a nossa preocupação maior é a capacitação desses gestores, né, procurando trazer também esses jovens que estão querendo trabalhar junto da Casa Espírita, né, promovendo um modelo mais eficiente de gestão. Tanto, Henrique, que uma das nossas propostas de trabalho da ARAI é também trabalhar no planejamento estratégico da instituição espírita. Olha aí, mais uma coisa que a gente trouxe do mundo corporativo, né? Isso faz parte do escopo da ARAI. Mas o que vem a ser planejamento estratégico? Então, é você pensar lá para frente. Pois é, que o Marcos ele lança lá, vamos trabalhar. O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é você planejar lá para frente, ter a visão da sua casa, do que você pretende da tua casa daqui a 5 anos, 10 anos, né? Contar com o capital intelectual da tua instituição. A missão, existe uma missão na tua casa. Qual é a missão da tua casa espírita? Você sabe? Então vai procurar saber. Eu nunca perguntei ao meu dirigente, ao meu presidente, ao meu diretor. Vai lá perguntar. Toda casa espírita, quando é fundada, ela tem uma missão e uma visão, ou seja, o que ela vai desejar realizar lá na frente, daqui a 5, 10 anos. Então, se a casa não tiver essa percepção de um planejamento futuro, ela, de repente, nem sobrevive 2 anos, 3 anos. Então, todas as casas estão hoje sendo orientadas, principalmente pós-pandemia, né? Principalmente após pandemia, as dificuldades de gerenciar as casas espíritas, por falta de colaboradores de todas as áreas da casa, a falta de jovens na mocidade, isso pode ser resolvido através de um planejamento estratégico. Marcos, você já falou jovens várias vezes e, olha, é muito importante que os gestores das casas espíritas estejam contando com esses jovens, primeiro, o vigor, a vanguarda, aquilo que eles trazem já por causa da juventude, que nós não devemos perder também, mas nós nos acomodamos de alguma forma. O jovem ele deve trazer um protagonismo dentro do centro espírita, e este planejamento, todo esse comportamento de gestão, ele tem nele essa inclusão dos jovens. Quando vocês apresentam esse trabalho, vocês colocam essa ideia da inclusão dos jovens como protagonistas deste processo? Sim, inclusive, poderíamos pensar melhor, trazer a mocidade para junto da administração da casa, ofertando à mocidade todos aqueles departamentos que existem na casa espírita para dentro da mocidade. Então, por exemplo, um jovem que seria responsável pelo departamento de estudos da mocidade. Quem vai ser o responsável? Pela parte financeira da mocidade, ou seja, já integrando, como se fossem estágios, né? Vamos dizer assim, um estagiário da casa, integrando já aquele cara que trabalha na área financeira da casa, na contabilidade, na área de estudos, na área mediúnica, né? Na área de distribuição nas ações sociais, distribuição de cantina, né? Etc. Né? Exatamente, cara. Eu acho que pode sim, cara. Basta ter criatividade. Porque essa garotada é a garotada da nova era, do 3º milênio. E elas chegaram na casa espírita de uma maneira diferente da nossa época. Hoje, alguns jovens chegarão pelos seus próprios pés. Depois é que eles vão trazer os pais. Sabia disso? Já está acontecendo isso. Então, a gente tem que estar atento a essa garotada. Não, e abrindo a oportunidade de trabalho, quando o jovem chega, ele tem uma estrutura ali, que ele pode estudar, que ele pode trabalhar, que ele vai se sentir participando do processo, vai ficar muito mais interessante. Tem que ser atrativo para ele, né? Tem que ser atrativo. E hoje,
qualquer opção. Hoje tem Rock in Rio, né? Estamos na época do Rock in Rio. Quando acabar a gravação aqui, já está começando um grupo aí. Quando for ao ar o nosso programa, já acabou o Rock in Rio. Mas se bobear, o Rock in Rio leva a garotada, pô. Tem praias, né? Tem praias maravilhosas. Né? Então tem que ser algo que vai apetecer, né, o jovem. Vai fazer que eles venham à casa espírita com prazer, né, de realizar algo produtivo para ele e para aqueles que estão com ele, né? É possível. Sim. O Juver, outra coisa que até a gente conversou anteriormente sobre gestão com o Mauro Medeiros e que ficou assim um tanto quanto, acho que fica um tanto quanto difícil para os dirigentes espíritas, que é falar de futuro. Você falou de futuro aí. Falei. Eu acho que fica muito difícil esse planejamento estratégico quando você fala de ação, as ações. Futuro não é difícil, não. Existe algum trabalho, existe algum caminho em que vocês, né, claro, não dá muito spoiler, não, mas no curso que está sendo dado, né, nas apresentações que já foram feitas, existe algum recurso, né, para que a gente possa visualizar futuro? Eu, por minha parte, numa reunião, vamos pensar daqui a 5 anos. Mas o que vai acontecer daqui a 5 anos? Tudo bem, vamos diminuir, vamos botar 2 anos, né? 2 anos. Vamos supor, dar um exemplo. Poxa vida, eu gostaria que a minha casa tivesse mais pessoas aqui participando, que a comunidade chegasse. Qual vai ser a minha estratégia de aumentar o número de pessoas no meu salão? De trazer a mocidade de volta. Então, a gente tem que fazer um planejamento para isso. E esse planejamento não pode ser engessado. Se a gente perceber que ele não está dando certo, a gente chama todo mundo, olha, isso aí não deu certo, vamos refazer isso, vamos pensar diferente. Então, o planejamento estratégico dá uma ideia assim, não, ele é cartesiano, ele tem que ser daquela maneira que foi elaborado. Não, ele pode ser trabalhado, redimensionado a todo momento. Então, se surgiu uma ideia diferente, viu que aquela não deu certo, voltar atrás e refazer. E uma coisa que é importante para a gente mensurar o sucesso ou o insucesso, as avaliações. As casas espíritas não têm o hábito de fazer avaliações. Olha, sinceramente, lá no Eurípides, a gente só fazia, quando acabava uma Comerge, um ENEF, que a gente faz parte lá do ENEF, aqui para Teresópolis eu estou trazendo o ENEF para o ano que vem aqui também. Então, só tínhamos avaliações quando tinha esses eventos. A casa espírita não tinha o hábito de dizer como é que está o nosso colaborador, o nosso visitante, a pessoa que chegou, a pessoa que participa das palestras, ela está gostando, ela tem alguma ideia? Quer dizer, essas informações qualitativas a gente não tinha e não tem. Algumas quantitativas, muito raras. Então, nós temos que ter o hábito, e eu aposto que o Mauro concorda comigo também, se ele já não falou e vai falar futuramente, porque a avaliação de uma casa espírita é importante para a gente saber se a gente está no roteiro certo, no caminho certo. Com isso, com essa ferramenta de saber avaliar, mensurar, né, de trazer números para quantificar se a gente está indo pelo lado certo ou errado, fica mais difícil, é claro. Mas com isso, eu tenho certeza que não vai dar ruim, não, cara. Como diz a garotada, não vai dar ruim, não. Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, o dirigente, às vezes, ele se acomoda muito naquilo que ele já fazia, naquilo que já vinha sendo feito, e, bom, não, está dando certo. Será que está dando certo? Né? Ou será que foi perguntado? Muito interessante a avaliação. E existe alguma apresentação sobre isso na ARAI? Já se falou sobre isso? Tem uma roda de conversa? Sim, sim. Vocês podem buscar lá rodas de conversa sobre isso, sobre planejamento estratégico, que nós vamos dar exemplos mais eficazes, até com mais tempo, né? Para que a gente possa explicar, né? Para vocês aí como é que funciona, né? Mas busca lá no site da ARAI, clica lá, que vocês vão em planejamento estratégico. Então, vocês vão ver muitas informações sobre isso, que não é difícil fazer, né? É viável e o momento pede isso, né? Porque o momento é de muito desafio
E dirigir uma casa espírita hoje é diferente de dirigir uma casa de 50 anos atrás, né? Então, a Isso é gente tem, importante de tem que estar salientar, atento a isso, né, cara? né? Não são mais as pessoas, depois da pandemia, muita coisa mudou. Nós temos aqui agora, ó, nós temos a internet. E, Exato. eu, eu- e hoje, no caso, né, eu fui fazer uma palestra e o dirigente falou: olha, geralmente um dobro de pessoas aqui, mas fique certo de que ao vivo agora, pela internet, tem um triplo de pessoas. Exato. Então, quer dizer, E é tinha uma, até é uma bastante gente experiência lá. que você não pode Ah, mais descartar, cara. Né? Foi uma coisa que chegou, veio para ficar, e as casas espíritas vão ter que trabalhar com essa nova realidade também. Né? Não precisa ser virtual todo momento, né? Mas ela vai ter que abrir um espaço para isso também. Eu fico imaginando Kardec, que era um grande divulgador da doutrina, né? Kardec com uma internet na mão. Poxa, esse homem ia nossa, fazer miséria, né? Só com a vela e a pena, ele fez aquilo que a gente. O Pentateuco maravilhoso, revista espírita e não, outras pois é, coisas. editou uma Imagina com a revista, internet, cara. Poxa, né? Mas com o que ele fez, né, ele nos deu um suporte para ir longe. Né? Será que a com gente está certeza. aproveitando? E para isso a gente tem que ter um modelo de gestão na casa espírita. Beleza. Isso Senão a aí. gente não caminha. Se a gente não, aquele negócio, para onde a gente vai? Né? Exatamente. Né? Onde nós vamos estar daqui a 2 anos, como você falou? Né? Aliás, qual é o caminho que a gente está tomando? Né? Que é a missão da casa. Olha, foi muito esclarecedor. Júlia, dá aí a sua mensagem final, deixa essas palavras aí de otimismo. Sim, Você é sim. um otimista aí Com por certeza. natureza, Sempre, né? Até porque eu sou botafoguense, então tem que ser otimista tem que ser sempre. bem otimista. Não sabia que você tinha esse problema, não. Sim, é um problema kármico, né? Aliás, eu te pergunto, é prova ou expiação, hein, Henrique? Pois é, né? Aí uma coisa que. Mas, Henrique, olha só, nós estamos vivendo momentos muito delicados, né? Momentos difíceis, até mesmo dentro do movimento espírita. Sim. Mas, gente, vamos, como você falou, o nosso norte é Kardec. Vamos, na dúvida, vamos buscar Kardec, vamos ver o que ele fala. E ele fala sobre tudo, inclusive nesses momentos que nós estamos passando, ele também fala sobre isso. Né? Então, vamos recorrer ao velho mestre lionês, né, para que ele possa nos ajudar a sair desses conflitos que estamos vivendo dentro das casas espíritas, num momento muito difícil. Quantos companheiros se afastaram por causa de propostas A, B ou C diferentes, né? Do pensamento que, claro, nós somos criaturas diferentes, como nós já comentamos aqui, somos seres individuais, né? Não somos iguais um ao outro, somos individualidade. Temos que respeitar o próximo? Sim, mas com educação, com a máxima que Kardec nos passou, que fora da doutrina fica mais Fora da difícil. doutrina. Tudo fica mais difícil. Né? Fora da doutrina fica tudo difícil. Então vamos nos basear em tudo que ele nos deixou. Na dúvida, vamos a Kardec. Ele é o nosso norte, é o nosso roteiro. É isso que eu peço a todos vocês. Paz no coração, antes de responder, dar aquela respirada, refletir, orar, que Ismael está conosco em todos os momentos e não vai nos desamparar, principalmente nesses momentos difíceis. Né? Mas isso vai passar, né, Henrique? Isso vai passar. Logo, logo estamos num projeto de regeneração, vivendo um planeta de regeneração, e aí as coisas vão ficar mais calmas, mais tranquilas. Esse é o meu desejo, né, para todos vocês que estão conosco, estão assistindo o nosso programa Presença Amiga até o momento. Muito obrigado. E agradecendo essa presença amiga, Marco Júlia, muito obrigado pela sua presença. E até o próximo Presença Amiga, trazendo, então, a gestão na Casa Espírita através dos trabalhadores do movimento espírita. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.